Existe um engano cruel que a alma humana sussurra nos momentos de maior desespero. Deus cometeu um erro comigo. Uma dor dilacerante quando a vida desvia do que era esperado, quando a doença assola um corpo outrora vigoroso, quando a perda sufoca a alma e o vazio se instala onde havia promessa. O que fazer quando o caminho que se acreditava ser o traçado por mãos divinas se transforma em um labirinto de sofrimento inexplicável, em uma sucessão de portas fechadas e corações partidos? Essa é a questão que ecoa nas noites insones, nos silêncios pesados, quando a fé parece uma canoa frágil em meio a um oceano de incertezas. A visão se turva, a esperança vacila e a mente, presa em sua limitada perspectiva, começa a desenhar cenários onde a perfeição divina parece ter falhado, onde o amor de um pai se mostra distante ou incompreensível. Muitos vivem aprisionados na narrativa de que suas circunstâncias são um erro, um descuido cósmico, uma falha na matriz da existência. A carreira que não decola, o casamento que desmorona, o filho que se afasta, a saúde que trai. Cada evento se torna uma peça de um quebra-cabeça distorcido, gritando a ausência de um plano perfeito. E assim, o coração se fecha, o ressentimento floresce e a alma se distancia da fonte de toda a paz. O peso de carregar essa crença, de viver sob a sombra de um destino que parece ter sido mal escrito, é esmagador. Ele drena a alegria, rouba a gratidão e corrói a confiança na própria vida e, acima de tudo, na providência divina. Mas o que aconteceria se a perspectiva fosse totalmente invertida? E se cada detalhe, cada desvio, cada suposta falha fosse na verdade um traço intencional, um pincelado preciso na tela da sua existência, pintado por um artista que não conhece imperfeição? A humanidade, com sua miopia existencial, tende a julgar o livro pela capa, a sinfonia pela nota dissonante isolada, a obra-prima pelo rascunho. As dores e os desafios são interpretados como evidências de um plano falho, quando, na verdade, são os elementos que forjam a profundidade e a beleza da narrativa divina em cada vida. A mente humana, por sua própria natureza finita, não consegue abarcar a infinita sabedoria de um Criador que tece o tempo, o espaço e a eternidade em um único e perfeito desígnio. É nesse abismo entre a compreensão limitada e a perfeição ilimitada que nasce o mistério que envolve as provações. O questionamento, por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes precede a revelação de um propósito muito maior que transcende o imediatismo da dor. A profundidade da fé não está em entender cada curva do caminho, mas em confiar naquele que o desenhou. Não é um salto cego no escuro, mas uma entrega consciente à sabedoria que ultrapassa todo o entendimento. A Sagrada Escritura é repleta de histórias que atestam essa verdade, onde o que parecia ser o fim, o erro irremediável, era apenas o prelúdio para uma intervenção divina gloriosa. A história de José, vendida por seus irmãos, jogado em um poço, caluniado e esquecido na prisão, é um testemunho pungente. Quantas vezes ele deve ter questionado o propósito de sua vida, sentindo-se um erro, um desperdício? No entanto, no ápice de sua jornada, diante daqueles que o prejudicaram, ele declara uma verdade que ressoa através dos milênios. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Este versículo não é apenas uma anedota, é um princípio eterno, uma chave para desvendar o mistério por trás das aparentes adversidades. O erro humano, a maldade, a injustiça, tudo isso pode ser transmutado pela soberania divina em um instrumento para a realização de um propósito maior, um propósito que, à primeira vista, estava oculto sob as camadas da dor e do desespero.
A mente humana anseia por padrões lógicos, por explicações imediatas para cada desventura. Quando a lógica falha, surge a angústia. Mas a lógica de Deus não é a lógica humana. Os caminhos do Altíssimo são mais altos que os caminhos humanos, e os seus pensamentos mais elevados que os pensamentos humanos. Essa discrepância não é um defeito, mas uma demonstração da grandiosidade divina. O Criador não opera dentro das margens estreitas da compreensão finita. Ele está orquestrando sinfonias que a humanidade só consegue ouvir um compasso por vez. A crença de que Deus não comete erros não é uma fuga da realidade do sofrimento, mas uma âncora na tempestade. É a compreensão de que há uma inteligência suprema agindo, mesmo quando o cenário ao redor parece caótico e sem sentido. As viradas inesperadas, as portas que se fecham, os planos que se desfazem, não são o fim da história, mas pontos de inflexão, momentos em que o roteiro divino se revela de uma forma mais profunda e transformadora. Antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Se você acredita que Deus continua escrevendo uma história perfeita para a sua vida, mesmo quando você ainda não consegue entender os caminhos dele, escreva nos comentários esta declaração de fé. Deus nunca erra. Seus planos são maiores que os meus. Que essa frase seja a sua oração e o seu compromisso de confiar no Senhor, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. A vida é um complexo tear, onde cada fio, por mais insignificante que pareça, contribui para a beleza final do tapete. Um fio escuro, um nó apertado, uma ponta solta, tudo tem seu lugar na tapeçaria completa. A perspectiva humana, por estar emaranhada nos fios do avesso, muitas vezes não consegue discernir o desenho que está sendo formado no lado direito. A paciência em esperar a revelação do padrão é um ato de fé. A cada desafio, a cada desapontamento, a cada revés que a vida apresenta, há um convite a olhar para além do imediato, a buscar a mão do mestre tecelão. Não significa que o sofrimento seja agradável ou que a dor não seja real, mas que, mesmo dentro dela, existe um propósito redentor, uma oportunidade de crescimento, um caminho para uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e da própria alma. A ideia de que Deus erra é uma projeção da limitação humana sobre a perfeição divina. Os seres humanos erram porque são finitos, porque o conhecimento é limitado, porque a capacidade é imperfeita e a visão é turva. Mas o Criador, sendo onisciente, onipotente e onipresente, transcende todas essas limitações. Ele não precisa de um plano B, pois seu plano A é infalível. Cada detalhe da existência, desde a formação das galáxias até o número de fios de cabelo na cabeça de cada indivíduo, é conhecido e sustentado pela sua providência. Essa verdade, quando internalizada, liberta o coração do fardo da culpa, da frustração e do desespero, substituindo-os por uma esperança inabalável e uma paz que excede todo o entendimento. A certeza de que não há acasos no reino de Deus permite enfrentar as adversidades com uma resiliência espiritual, que as circunstâncias não podem abalar. Pensa-se na própria jornada. Quantas vezes, olhando para trás, percebe-se que aquilo que era considerado um obstáculo intransponível ou uma perda irreparável se tornou, com o tempo, a catapulta para um novo começo, a lição mais valiosa, o catalisador para uma transformação profunda. Aquela porta fechada, que parecia o fim de um sonho, abriu uma janela para um caminho totalmente diferente e mais enriquecedor. Aquela decepção que parecia insuportável revelou a força interior que se possuía e a necessidade de depender mais de Deus. Aquele período de espera, que parecia uma eternidade, foi o tempo de preparação para algo muito maior. Essas são as viradas internas, as micro-revelações que acontecem na jornada de fé,
confirmando a verdade que se prega. Deus não erra. A dor é a escola que prepara para a glória. A aceitação dessa verdade, no entanto, não é um convite à passividade ou à indiferença diante do sofrimento. Ao contrário, é um chamado à ação com fé, à oração persistente e à busca diligente pela vontade de Deus em todas as situações. Significa que, mesmo em meio à adversidade, há um propósito a ser discernido, uma lição a ser aprendida, uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. É a confiança de que o Criador está ativo e operante, mesmo nos momentos em que a sua presença parece mais velada. O livro de Lamentações, embora carregado de dor e desespero, oferece um vislumbre dessa esperança ressonante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Mesmo nas ruínas, na desolação, naquilo que humanamente seria considerado um fracasso completo, a fidelidade de Deus permanece inabalável e suas misericórdias se renovam, abrindo espaço para novas possibilidades, novas perspectivas e, eventualmente, novas revelações de seu plano perfeito. A perspectiva divina sobre o tempo é outra dimensão crucial para a compreensão dessa verdade. Os seres humanos vivem no presente, limitados pelo agora, enquanto Deus habita na eternidade, vendo o princípio e o fim de tudo simultaneamente. O que para a humanidade é uma longa espera, para Ele é apenas um instante no desdobramento de seu plano. A frustração com a demora, a impaciência diante do processo, muitas vezes decorrem dessa diferença fundamental na percepção temporal. Aprender a confiar no tempo de Deus é um ato de profunda humildade e sabedoria. É reconhecer que o relógio divino opera em uma cadência perfeita, que prepara o coração, amadurece as circunstâncias e alinha todas as coisas para o cumprimento exato de sua vontade. Não há atrasos no céu, apenas a preparação meticulosa para a manifestação de sua glória. A jornada da fé, então, não é apenas uma busca por respostas, mas uma jornada de aprofundamento na confiança. É um processo contínuo de despojamento das próprias compreensões limitadas e de revestimento da sabedoria divina. A cada camada de dúvida que é retirada, uma nova camada da verdade de Deus é revelada. E essa revelação não é apenas intelectual, é uma experiência transformadora que alcança o âmago do ser, curando feridas antigas, desfazendo amarguras e fortalecendo o espírito. A certeza de que Deus não comete erros se torna o fundamento sobre o qual a vida é reconstruída, não mais sobre as areias movediças das emoções ou das circunstâncias, mas sobre a rocha inabalável da soberania divina. A vida pode continuar a apresentar desafios, mas a forma como se os enfrenta é radicalmente transformada. Em vez de perguntar, por que eu? A pergunta se torna, o que Deus está querendo me ensinar através disso? E essa mudança de perspectiva é o verdadeiro poder da revelação. Aprofundando na ideia do propósito oculto, muitas vezes o que parece ser um erro é, na verdade, uma poda necessária. Assim como um jardineiro remove galhos secos ou excessivos para que a planta cresça mais forte e dê mais frutos, Deus, em sua infinita sabedoria, permite que certas coisas sejam removidas da vida, que certos caminhos sejam bloqueados, para que um crescimento mais profundo e frutífero possa ocorrer. Essa poda, embora dolorosa no momento, é um ato de amor e cuidado, visando o bem maior. É uma calibração divina, um ajuste de rota que, embora não compreendido de imediato, leva a um destino de maior plenitude e alinhamento com a vontade do Criador.
Esse processo de refinamento é essencial para moldar o caráter, para remover as impurezas e para preparar a alma para as bênçãos que estão por vir. A paciência para suportar a poda é a semente da maturidade espiritual. Os maiores testemunhos de fé, aqueles que inspiram gerações, raramente nascem da ausência de adversidade. Eles são forjados nas fornalhas da provação, nas noites escuras da alma, nos vales da sombra e da morte. É nesses cenários que a verdade de que Deus não erra se torna não apenas uma crença teórica, mas uma realidade vivida e experimentada. A fé se fortalece não na bonança, mas na tempestade, quando tudo mais parece ruir e a única âncora é a promessa da fidelidade de Deus. O herói da fé não é aquele que nunca enfrentou o gigante, mas aquele que, mesmo sentindo medo, ergueu a sua pedra na certeza de que a vitória já estava assegurada por uma mão invisível, mas poderosa. A revelação de um propósito divino se manifesta frequentemente nos bastidores dos dramas pessoais, onde a dor é a matéria-prima para a escultura da alma. O livro de Romanos oferece uma das mais poderosas declarações sobre o assunto, consolidando a verdade da soberania divina sobre todas as coisas, mesmo as que parecem contrárias. Sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Este não é um convite a uma visão simplista do mundo, onde tudo é sempre fácil e feliz. É uma promessa que, mesmo no meio da adversidade, da dor, da perda, da incompreensão, há um propósito maior sendo tramado. O bem não significa ausência de dor, mas a transformação da dor em algo significativo, em um instrumento de crescimento, de amadurecimento, de revelação da glória de Deus. Significa que nada é desperdiçado nas mãos do Criador. Cada lágrima, cada cicatriz, cada dúvida é integrada ao plano divino, transformando-se em um testemunho da sua fidelidade e do seu amor inabalável. Portanto, quando a tempestade da vida se levantar, quando as dúvidas sobre os desígnios divinos começarem a assombrar a mente e o coração, é preciso lembrar-se da inabalável verdade. Deus não comete erros. Cada evento, cada pessoa, cada circunstância que se cruza na vida é parte de um plano infinitamente sábio e amoroso. A visão humana é limitada, mas a visão do Criador é eterna. A dor pode ser intensa, mas o propósito é maior. A espera pode ser longa, mas a recompensa é eterna. A vida não é uma série de acidentes, mas uma orquestração perfeita de um maestro divino que rege cada nota, cada silêncio, cada crescendo e diminuendo, para criar uma sinfonia de beleza e significado. A verdadeira sabedoria está em render-se à sua soberania, em confiar em sua bondade e em permitir que Ele revele, no seu tempo e à sua maneira, os mistérios que hoje podem parecer insuportáveis. A revelação final virá, e então se entenderá que cada peça, por mais dolorosa que tenha sido, era essencial para a obra-prima que Deus estava e está criando. A fé é a lente que permite ver o divino nas entrelinhas do cotidiano. É a certeza de que, apesar das aparências, a mão de Deus está sempre no controle, guiando cada passo em direção a um destino de esperança e glória. Neste momento de reflexão, que o coração encontre repouso na certeza da perfeição divina. Que a alma seja envolvida pela paz, que excede todo o entendimento, sabendo que não existe erro no plano do Pai. Que a fé seja fortalecida para enxergar além das circunstâncias imediatas, para ver a mão amorosa do Criador em cada detalhe. Que a graça do Senhor, que cura e restaura, esteja sobre cada um. Que a mente seja liberta do engano de que Deus falha e que a verdade de seu propósito eterno inunde cada ser com esperança e resiliência. Amém.